Bem, hoje a gente vai fazer mais um pequeno episódio desse nosso trabalho, essa nossa tentativa de registro da história de Lusiânia, das casas, das coisas, de alguns fatos que relembram a antiga Santa Luzia. A gente se vale muito do historiador Jamires Reis, e a gente agradece sempre ao seu filho, Antônio Reis, e tem outras pessoas que têm nos ajudado, que eu vou citando sempre aos poucos, para não passar muito tempo citando nomes, mas dessa vez eu quero lembrar o Gastão Leite, que tem ajudado, o Arlindo Siqueira, a dona Zuleika Lima, que também me ajudou na leitura, tia Léo, lá no Rosário, que também ajudou, o Edgar Gomes, que também ajudou, e hoje a gente vai falar de dois casarões da Rua do Santíssimo Sacramento. Um casarão que tem sua história, que tem a história da construção, dos proprietários e etc., mas ele ficou marcado como a pensão de Juca da Ponte. A gente vai falar um pouco sobre a história desse casarão. O outro casarão, que também tem sua história, tem a história da construção, de como foi, etc., ele é marcado, ele foi de Evangelino Meireles, mas ele foi marcado como lugar, uma casa de Satu também ficou marcada, mas a memória da minha geração, por exemplo, é onde era a sapataria de Otávio Sapateiro. A gente lembra muito bem desses dois casarões. No lugar da pensão de Juca da Ponte foi construído o Centro Comunitário Padre Bazon. E no lugar dessa casa que foi de Evangelino Meireles, hoje só tem o lote, essa casa foi demolida e só tem o lote. E a gente vai contar rapidamente a história dessas duas casas que ficam na Rua Santíssimo Sacramento. E falando em Rua Santíssimo Sacramento, a gente registra que ela sempre foi Rua Santíssimo Sacramento, desde o início da fundação da cidade. Mas ela foi confirmada como nome Santíssimo Sacramento pela Lei Municipal número 12, de 5 de fevereiro de 1915. Aí foi o nome Santíssimo Sacramento em lei, mas foi mudado o nome pelo decreto municipal número 32, de 3/6/1931. Foi mudado para Rua João Pessoa, e que não vingou esse nome João Pessoa, ficou por algum tempo, de 31 a 34. Aí, pelo decreto municipal de número 200, de 1934, foi restaurado do antigo nome de Rua Santíssimo Sacramento, que permanece até hoje. Esse casarão, que ficou conhecido como a pensão de Juca da Ponte, ele foi construído por José da Costa Meireles. Ele foi construído por José da Costa Meireles e doado em testamento para a igreja. Então a igreja recebeu em testamento a doação desse sobrado. Era uma casa caiada, olhada de azul, com 8 janelas na frente, tendo a porta de entrada com escada de madeira ao sul. Após algumas reformas, já esteve com 5 janelas e 3 portas na frente. Na porta de entrada houve no passado uma escada muito íngreme de laje, de pedra. Depois foi substituída por essa escada e esse patamar de madeira. O Frei Vicente Maria Moreira reformou diversos compartimentos dessa casa, construindo 2 garagens, que a foto vai mostrar, 2 garagens debaixo do assoalho da frente. No início dos anos 1900, havia representações teatrais na varanda dessa casa. Também residiu nessa casa por muitos anos o padre Domingos de Moraes Sarmento, de grande memória aqui no município, que ficou aqui durante muito tempo, embora seja há muitos anos atrás. No ano de 1914, morou também nessa casa um médico português, Dr. José Fernandes Dourado. Nessa casa, nesse casarão também, já teve comércio de tecido, de fazendas, de retalhos. Elias Neto, muito conhecido aqui na cidade também. Lá teve barbearia, lá teve mesa de bilhar e teve as pensões de Dona Carolina Roriz, de Ananias Flores, foi o mesmo que teve depois o Hotel Flores, lá na Rua Coronel Antônio Carneiro, e de José Rodrigues dos Reis, que é conhecido por Juca da Ponte, que foi prefeito municipal no início da década de 60. Ficou marcado como uma pensão de Juca da Ponte.
Esse casarão foi demolido em 1964. E a construção do atual prédio do centro comunitário foi iniciada em 1971. Nesse centro comunitário, construído a partir de 1971, já funcionou a Receita Federal, já funcionou o Colégio Santa Luzia, que começou lá, já funcionou também a Câmara Municipal de Lusiânia, quando não tinha sede própria, também funcionou lá nesse centro comunitário. Funcionou o Colégio Liceu por algum tempo e depois ele fechou. E outras tantas coisas, porque lá é um centro comunitário que a parte da frente ajuda a manter a igreja, porque tem alguns aluguéis. No pátio do centro, que tem um pátio grande ali no centro, nesse pátio, os nossos amigos Zelão e Albino Inácio, José Francisco Ribeiro, né, o Zelão de saudosa memória, e Albino Inácio, eles, no início da década de 80, eles fizeram vários festivais da MPB lá nesse pátio. Muita gente se lembra até hoje desses festivais. E ao lado desse centro comunitário, ao lado desse casarão, tem essa outra casa que era a casa de Otávio Sapateiro, onde tinha a sapataria do Otávio. E aqui é a casa também que foi construída, que era a casa de Evangelino Meireles e da sua mãe. Ele uniu essas duas numa reforma. Essa é a história dessa casa de Evangelino. Na esquina daquele beco que liga a Coronel Antônio Carneiro a Santíssimo Sacramento, tem aquele beco. Na esquina daquele beco existia a casa de Evangelino Meireles, que era ligada pelo lado esquerdo com a casa da sua mãe. A mãe de Evangelino chamava Brígida Alves Meireles. Então tinham duas casas ali. Na esquina do beco tinha a casa de Evangelino Meireles. E depois do beco tinha uma casa mais antiga da mãe de Evangelino, Brígida Alves Meireles. Mais tarde, Evangelino fez uma grande reforma e conseguiu unir essas duas casas em uma casa só. Ele fez a reforma da casa que era da mãe dele e da casa dele e uniu as duas casas. Tanto que na foto a gente vê assim, a gente percebe a união de duas casas, mas virou uma casa só, que ficou uma casa grande e confortável, que era a casa de Evangelino Meireles. E ficou bem mais ampla, né? A casa reformada era caiada, olhada de verde, com 2 portas e 6 janelas na frente, e tinha 2 janelas pelo beco. Na foto dá para ver essas 2 janelas do beco. Com o falecimento de Evangelino Meireles, em 1922, a casa foi adquirida pelo Dr. Antônio Americano do Brasil, conhecido de todos como Americano do Brasil, né? Que fundou nessa casa a Escola Normal Lusiana. A Escola Normal foi fundada lá por Americano do Brasil. Com a morte de Americano do Brasil, em 1932, o então prefeito Públio de Souza, que foi prefeito em 1933, revigorou a escola, deu uma turbinada na escola, que passou a ser denominada Escola Normal Americano do Brasil, em homenagem ao seu proprietário anterior, que tinha sido assassinado em Lusiânia, Americano do Brasil. Mais tarde, essa casa foi adquirida por Saturnino Meireles, conhecido de todos aí, de vasta família, Satu, passando depois aos seus herdeiros. Ao longo do tempo, funcionou nesse local, nessa casa, entre outras coisas, já teve um bar e sinuca do senhor Sandoval Meireles, Zil, casado com Dona Laísa, mãe de Wagner, Toinho, Sandoval, Cadão e tantos conhecidos, né? Lá teve uma sinuca do seu Zil, a sapataria modelo do Otávio Sapateiro e muitas outras coisas. Funcionou também um tradicional comércio de dose, especialmente dose de cachaça de alambique, fumo de rolo e essas coisas, que era do senhor José Gomes dos Santos, conhecido como Zequinha, que era folião tradicional das folias de Ofir Mulato e da folia do Piancó. Seu Zequinha era irmão do também saudoso Teobaldo, que era também um outro grande folião da nossa cidade, que quando chegar na casa dele a gente vai fazer um comentário mais sobre ele. Essa casa foi demolida e hoje no local só tem o terreno. Quando a gente desce aquele beco, ligando a Coronel Antônio Carneiro a Santíssimo Sacramento, a gente percebe esse beco. E como a gente falou nessa casa,
tem dois grandes nomes de Lusiânia ligados a esse casarão, Evangelino Meireles e Americano do Brasil. Evangelino tem até praça aqui em Lusiânia, Praça Evangelino Meireles, aquela praça ali do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, em homenagem a Evangelino Meireles, que foi um grande nome. E Americano do Brasil também foi um grande nome que passou, não nasceu em Lusiânia, nasceu em Silvânia, mas passou aqui por Lusiânia, morreu aqui em Lusiânia. Evangelino viveu em Lusiânia de 1882 a 1922. Faleceu com apenas 40 anos de idade. Ele era autodidata e foi muito competente, mesmo que autodidata, foi muito competente como médico, advogado, escrivão, fotógrafo, músico, jornalista, poeta, professor de História do Brasil. Foi Evangelino Meireles, junto com Plácido de Paiva, que os dois fundaram aquele jornal Planalto, primeiro jornal de Lusiânia, jornal Planalto, que circulou aqui de 1910 a 1915. Eu tenho em minha posse a cópia de 180 edições desse jornal, de 1910 a 1915. Na política, Evangelino foi deputado no Congresso Estadual, líder do governo na Câmara dos Deputados e, como orador, representou o Congresso Estadual em 1922, quando da ereção da pedra fundamental da nova capital da República, em Sobradinho, em Planaltina. Foi lá que Gelmires foi também, em 1972, fazer um discurso no cinquentenário do lançamento da pedra fundamental. E teve também, Evangelino, uma coisa marcante que Gelmires até diz que ajudou muito na sua doença, que foi um problema cardíaco, que foi a construção da estrada de automóveis que vem da antiga Tavares, que é Vianópolis, passando por Lusiânia até Formosa. Evangelino patrocinou, ele é que patrocinou, não com o patrocínio que a gente conhece hoje, mas ele é que foi o responsável por essa construção. Ele pegou essa obra e desgastou muito, teve dívida, teve um monte de coisa, mas ele concluiu essa estrada. E Evangelino também trouxe o primeiro automóvel aqui para Lusiânia, no início da década de 20. O primeiro automóvel aqui chegou pelas mãos de Evangelino. E o outro grande nome que passou por esse casarão também, além de Evangelino, todos os outros, claro, mas figuras públicas que a gente está falando, né? Americano do Brasil, era natural de Bonfim, que é hoje Silvânia, e ele chegou em Lusiânia em 1928 e transferiu para cá a sua residência. Ele tinha sido casado com uma filha do ex-governador, já estava separado e veio para Lusiânia. E aqui ele exerceu a medicina, o magistério, nessa escola normal fundada por ele. E quem ajudou ele a fundar essa escola foi seu pai, que era o professor Antônio Eusébio de Abreu, conhecidíssimo educador. E em Lusiânia, o Americano exerceu também a advocacia, graças à sua inteligência. A formação dele era em medicina. E ele tinha raros dotes intelectuais reconhecidos por todos. Ele foi médico, político de prestígio, com passagem marcante pelo Parlamento Nacional, poeta, prosador, jornalista, historiador, folclorista, foi um grande intelectual. Faleceu assassinado em Lusiânia no dia 20 de abril de 1932, poucos meses antes de completar 40 anos. Essas duas casas são casas que fazem parte da nossa história, são casarões que fazem a gente lembrar de figuras como essas, tantas figuras que passaram por lá, que hoje já não estão mais por aqui, e o registro da nossa história, tem muito nesses dois casarões. E a gente vai continuar fazendo, trazendo aos poucos, de duas em duas, de três em três, passando pelas ruas, a gente vai trazendo essas memórias, esses registros desses casarões, graças ao apoio de tanta gente, que nos empresta fotos, que nos trazem informações e que a gente vai conversando, graças aos escritos de Gelmires Reis, graças a tanta coisa. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho e trazendo aos poucos essas informações e essas lembranças e esses registros. Até a próxima.